tudo bom? O meu nome é Igor, esse é o canal Fácil, né? Desde já peço que curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se sentir alguma dúvida, coloca nos comentários aqui embaixo. Se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Agora eu vou ficar pequenininho aqui no canto. Vamos para o vídeo. Vamos lá. O vídeo hoje é sobre a derivada. Qual é a definição de derivada? Se uma função qualquer for derivável em um determinado ponto x, minha definição é f' de x, no caso a derivada de x é igual a um limite de x tendendo a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. O que significa isso? Que quando eu tenho uma função em um determinado ponto x, eu for compará-lo com algum ponto x0 da minha função, eu vou ter uma determinada variação. E se eu dividi-lo sobre o tamanho desta variação, logo eu vou ter o quanto a minha função varia, o quanto a minha função muda em relação à minha variável. Vou dar um zoom nesse gráfico aqui. Se eu adotar x sendo ponto 3, x0 sendo ponto 2, aqui nós temos o 3 em x, aqui nós temos o 2, tá? Escondido, mas significa o 2. Também tendo que adotar y, né, ou f de x0 vale 0, está aqui, né, mas vou pô-lo aqui. Então aqui vale a minha f de 2, ou a f de x0, exatamente 0, né? E a minha f de 3, ou f de x, vamos colocar uma linha aqui qualquer, ó, olha ela aqui. Minha f de 3 está aqui, ou a minha f de x. Vou levá-lo até lá. F de 3. Se eu entender que aqui eu tenho x igual a 3 e x0 igual a 2, logo, essa distância é a minha variação em x. E esta distância, aqui, é a minha variação em y. Pensando na minha função desta maneira, logo, se eu ligar o meu f de x ao meu f de x0, eu tenho isso aqui. Vou deixar a linha um pouco mais grossa. Ligando o meu valor de f de x até o f de x0, ou f de 3 até o f de 2, eu tenho. Vou fazer uma pequena ligação aqui. Ó. Agora eu quero que reparem o quê? Que esta aresta e esta aresta formam um triângulo retângulo. Eu tenho ele aqui. Vamos para o triângulo? Aqui está o meu triângulo. Só passando para cá, aqui eu tenho ΔY ou f de x menos f de x0. E aqui eu tenho meu ΔX ou x menos x0. Entendendo, minha fórmula da derivada é limite de x tendendo a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, na verdade, é este lado sobre este. Ou o quanto que varia a minha função em um determinado intervalo da minha variável. E se eu estou tentando descobrir quanto que varia a minha função num determinado intervalo, se eu tender este intervalo a zero, a um único ponto, eu vou ter o quanto vale minha taxa de variação naquele determinado ponto. E taxa de variação é a primeira definição de derivada. Então, a minha taxa de variação vem de quanto que a minha função varia naquele determinado ponto.
Fácil, né? Vamos para a próxima definição. A segunda definição de derivada é reta tangente. O que isso significa? Vamos de novo ao nosso gráfico. Se eu entender de novo que meu x0 vale 2, o meu x vale 3, minha f de x vale este ponto, e a minha f de x0 vale este ponto, de novo, aquilo que nós já vimos no outro exemplo. Eu tenho este triângulo retângulo. Ok? Ficou meio torto, mas é triângulo retângulo. Vamos para o triângulo retângulo agora. Repetindo aquilo que eu já entendi no exemplo passado, parte de baixo é o meu ΔX, que é igual a x menos x0. E a minha parte lateral, a minha aresta lateral, é o meu ΔY, que é igual a f de x menos f de x0. Isso eu já inferi no exemplo anterior. Se eu deduzir isso, o que eu tenho na verdade? ΔY sobre ΔX. Quando eu tenho esta formulação em um triângulo retângulo, isso me resulta a tangente de alfa, onde alfa seria este ângulo. Tangente de alfa é cateto oposto, ou ΔY, sobre cateto adjacente, ou ΔX. Mas como, na verdade, a definição de derivada é limite de x tendendo a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, e se eu tenho dois pontos de f de x, tanto em f de x quanto em f de x0, e um está tendendo ao outro, o que significa que esta minha reta vai ficando cada vez menos linear em direção ao gráfico. Ele vai cada vez mais saindo do gráfico, e quando isto tende a um único ponto, a minha reta fica encostando tangencialmente a este gráfico de função. Então, quando eu jogo limite de x tendendo a x0 de uma função f de x menos f de x0, que a gente já sabe que é ΔY, sobre x menos x0, que a gente já sabe que é ΔX, logo eu passo a ter uma reta tangenciando o meu gráfico, pois os dois pontos dela tendem apenas a um único ponto. Os dois pontos que estavam formando esta reta tendem a formar um único ponto. E com isso, eu tenho uma reta que tangencia a minha função. Ok? Fácil, né? Nós vamos fazer exercícios porque tanto reta tangente quanto taxa de variação são definições de derivadas, mas ainda não é como eu resolvo as derivadas. Os próximos vídeos do canal serão sobre como eu resolvo as derivadas, mas as definições são taxa de variação e reta tangente. Então, sempre quando eu tiver problemas de taxa de variação e reta tangente, eu utilizo derivadas para resolvê-las. A partir de agora, nós vamos já como resolver as derivadas. Eu tenho alguns exemplos e vamos fazê-los. Vamos lá. Eu tenho esses 5 exemplos. Determine f' de x. F' de x é, no caso, a derivada. Também poderia ser escrito a dy dx. Isso aqui também é notificação de derivada, né? Vamos lá. Determine f' de x. Minha primeira função é f de x igual a x ao cubo. Vamos colocar aqui. F de x igual a x ao cubo. Como que eu faço a derivada, a f' de x, derivada desta função? Eu pego o meu expoente e faço a regra do peteleco. Eu dou um peteleco nele, ele vem aqui para frente, 3, multiplica x elevado ao expoente menos 1. 2, porque 3 menos 1, 2. Qualquer que seja o expoente de x, para que eu possa derivá-lo, é só eu trazê-lo para frente,
transformá-lo em multiplicador, diminuir 1 do meu expoente. Fácil, né? Vamos para o próximo exemplo. Agora, a minha f de x é igual a um número real. Igual a número 5 nesse exemplo, mas poderia ser qualquer número real. Sempre que a minha f de x for um número real, logo eu posso entender que a minha função toda tem aquele número real. Se a função toda tem aquele número real, logo a minha função não varia. Se a derivada é a taxa de variação e a minha função não varia, minha f' de x é igual a zero, para qualquer que seja o número real. Vamos para o próximo exemplo. Nossa próxima função é f de x é igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 13x. Sempre quando eu tenho vários termos de um determinado polinômio se somando ou se subtraindo, eu posso fazer eles individualmente. X ao cubo, eu coloco 3 aqui na frente, diminuo 1 do expoente, menos x, 3x ao quadrado. Eu trago o 2 aqui para frente, 2 vezes 3, 6. X. Por quê? X ao quadrado menos 1, x elevado a 1, eu não preciso demonstrar. Mas, aqui eu tenho um 1 escondido. 1 vezes 13, 13. X elevado a 1 menos 1 é x elevado a 0. X elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, seria vezes 1. Então, eu não preciso pôr. Sempre quando tiver x elevado a 1, ou apenas x, você apenas retira esse x da questão. Fácil, né? Vamos para o próximo exemplo. A minha próxima função é f de x é igual a 4x ao quadrado mais 4x. Aqui no caso, eu tenho um fator comum nos dois, que é 4. Então, esta função é igual a 4 que multiplica x ao quadrado mais x. Sempre quando eu tiver um valor real multiplicando uma função de x e y, esse valor pode ser deixado de lado e fazer a derivada apenas daquela parte de dentro. Então, a minha f' de x é igual a 4, multiplica derivada de x ao quadrado, 2x, mais derivada de x, 1. Fácil, né? Vamos para o próximo exemplo. Nossa próxima função é f de x igual a x ao cubo mais 2x sobre 5. Bom, agora eu tenho toda a minha equação de variáveis divididas por um valor real, eu posso fazer a minha derivada, minha f' de x, igual a derivada da minha parte equacional, 3x ao quadrado, eu coloco 3 aqui na frente, diminuo 1 do expoente, mais 2, porque o x está elevado a 1 e ele some, sobre a minha parte real que eu tinha deixado de lado. Vou colocar o resultado aqui, 3x ao quadrado mais 2 sobre 5. Nos próximos vídeos, vamos descobrir métodos de como trabalhar com as derivadas, dificultar um pouco mais as derivadas, mas não podemos esquecer das definições de derivada. Porque o que eu mais percebo, e aí é uma opinião minha, as pessoas sabem trabalhar com as derivadas, mas não conseguem colocá-las no dia a dia. Não entenderam a definição das derivadas. Conseguem resolver as derivadas mais difíceis, mas não conseguem entender quando um determinado problema precisa ser resolvido por derivada. Então, não podemos esquecer das definições de derivada, que é reta, tangente
e taxa de variação. Espero que tenham gostado do vídeo e valeu!